A paz do Senhor Jesus para todos, né? Meu nome é Valéria, né? Tenho 2 filhos, sou casada, tenho 2 filhos e um neto, né? Eu esqueci de me apresentar na outra live. Eu gostaria de estar trazendo uma palavra, né? Que o Senhor incomodou, tocou o meu coração de fazer uma live. A cada dia trazer uma palavra. Eu não sou estudiosa da Bíblia, mas eu gosto das coisas que tem na Bíblia, né? Eu amo falar de Jesus. Eu também quero aprender. Eu não estou aqui para ensinar ninguém sobre Bíblia. Eu estou aqui para aprender com vocês. E quero deixar uma palavra para o seu coração na tarde de hoje. Se vocês quiserem vir comigo participar dessa palavra, né? Vou aumentar o volume aqui. O volume tem ficado muito baixo. Mas eu não sei como melhorar essa qualidade do som, né? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis 4, versículo 8. Sobre Eliseu e Sunamita. Essa história é uma história muito interessante, né? Porque nós, como profetas do Senhor, que todos nós somos profetas do Senhor, somos observados naquilo que a gente faz, né? Nós somos testemunhos vivos, né? Então, nossa vida é um exemplo para muitas pessoas. E através dessa passagem, né, de 2 Reis 4, versículo 8, a gente aprende muito sobre isso. O que é ser profeta, né? E como somos observados, como somos vistos, que tipo de testemunho você tem dado para as outras pessoas que te veem, né? Então vamos ler para a palavra de Deus que fica 2 Reis 4, versículo 18. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Assim, vindo ele a nós, para ali se recolher. E sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse a seu moço, Geazi: Chama essa sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Pois, porque ele dissera: Diz-lhe: Eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse ela: Eu habito no meio do meu povo. Mas aquela mulher, ela não precisava de nada. Como a Bíblia relatou, ela era uma mulher importante, né? Ela era rica, possuía muitos bens, uma boa casa, propriedades, não lhe faltava bem algum, parece. Mas por mais que você tenha algo, que você tenha tudo na sua vida, sempre lhe faltará algo, porque a nossa vida não é preenchida por coisas, por valores. A nossa vida é preenchida por Jesus, pelo Senhor, e só Ele pode completar tudo na nossa vida. Tudo. Ele completa aquilo que está faltando na sua vida. Então aquela mulher não precisava de nada. Mas aquela mulher era uma mulher sábia, observadora, que sempre que Eliseu ia ao monte para orar com Geazi, ela tinha observado que ele era um homem de Deus. Então ela sentiu no coração dela de fazer um quarto para Eliseu, porque era muito cansativo. Todas as vezes Eliseu vinha, subia o monte para orar e descia. E então ela sentiu aquele desejo no coração de fazer algo pelo servo do Senhor, né? Por aquele homem de Deus, porque aquela mulher tinha uma visão espiritual. E ela percebeu que Eliseu era um homem de Deus. Então ela fez aquele quarto, colocou um candeeiro, né? Para que Eliseu pudesse, colocou uma cama, um candeeiro, para que ele pudesse estudar, meditar na palavra e depois descansar e dormir. Ela fez esse quartinho na casa dela. Olha que tratamento, né? Porque assim,
ele era um homem de Deus, porém um homem desconhecido. Ela não iria colocar dentro da casa dela. Ela fez um quartinho especialmente para aquilo. E às vezes você faz algo para uma pessoa sem saber que aquilo mais tarde vai servir para você mesmo. Porque o bem que você faz para uma pessoa, ele vem sobre você. Serve também para você. Você é recompensado pelo aquilo que você faz. E quando você acolhe um profeta na sua casa, as bênçãos de Deus te acompanham. E assim, você constrange a pessoa com seu amor, com sua dedicação, né? Aquele homem ficou comovido e ficou incomodado e queria saber algo que aquela mulher tivesse, que ela não tivesse, para que ele pudesse pedir a Deus para que Deus desse a ela. Mas aquela mulher falou: eu habito no meio do meu povo, como quem diz, eu não preciso de nada, eu estou bem no meio do meu povo, tudo que eu quero está aqui. Só que às vezes nós esquecemos dos nossos sonhos. Nós temos tantos sonhos ao longo da nossa vida que o tempo vai passando e a gente não consegue realizar aqueles sonhos e ele vai ficando esquecido. Só que o Senhor é muito sábio e ele é longânimo, ele é presente em tudo. Então ele sabe que você tem sonhos. Ele conhece o seu coração e ele não esquece os sonhos que você tem. Por mais que você tenha esquecido, ele não se esquece. Então aquele homem, né, constrangido com aquela atenção que a esposa, que a Sunamita, né, aquela mulher cuja a Bíblia não relata o nome dela, ela só sabe-se que ela vivia em Sunem, mas ela é uma mulher importante, tanto é que a Bíblia fala sobre ela, só não menciona o nome dela, porque é irrelevante mencionar o nome dela. Às vezes você não precisa ter nome para ser, né? Você não precisa ter nome. Você precisa simplesmente ter uma ação que venha fazer algo, que venha estar, né, algo grande. Aquela mulher fez algo tão grande que o nome dela não precisou aparecer. Apenas a atitude de Sunamita apareceu. E ela é chamada de Sunamita por ela viver em Sunem. Então, disse: que se há de fazer por ela? Aqui no capítulo 4, versículo 14. Então disse ele: que há de se fazer por ela? E Gease, que já tinha observado, disse: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Por isso, disse ele, chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Aquela mulher, ela já tinha se conformado com a situação dela de ser estéril, né? Ela já tinha aquela esterilidade na vida da Sunamita, ela pensava que já tinha sido suprido por todas as coisas que ela já tinha. Deus já tinha dado tanta coisa para ela que ela se cansou de pedir para ter um filho. Só que ela tinha esquecido que lá atrás ela tinha falado com o Senhor que ela queria ter filho, né? Só que o Senhor não esqueceu o que ela tinha pedido. Só que ela, por ser tão rica, possuir tantos bens, ela achou que o Senhor não queria dar filhos para ela. Somente aquilo já bastava o suficiente e ela já tinha coisas demais para para pedir a Deus outras coisas. Se ela já possuía tudo, que ela achava que ela já tinha tudo. Mas o desejo mais profundo do seu coração, só o Senhor pode resolver. Então, o Senhor não esquece que você tem um sonho. Voltando para cá, para a Bíblia, né? E no versículo 17, diz: e concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado. Tudo que Deus determinou na tua vida tem um tempo. Então você tem que esperar o tempo do Senhor. E o tempo do Senhor chegou na vida de Sunamita, através de uma atitude de Sunamita. Uma atitude linda que ela teve, né? Uma atitude de abençoar o homem de Deus. O homem de Deus, o profeta do Senhor, aquele que dá honra para o profeta de Deus, ele também tem honra para o Senhor. Porque o Senhor gosta que nós venhamos tratar bem. Por isso que quando chega na minha casa, um servo do Senhor, toda pessoa que chega na minha casa eu trato super bem, porque nós devemos tratar bem os nossos irmãos, né? Principalmente os profetas do Senhor que trabalham para o Senhor. Nós devemos honrá-los, né? Respeitá-los como homem de Deus. E no versículo 18 diz: e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para se encontrar com seu pai, que estava com os trabalhadores que faziam a colheita. E disse ao seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe.
Aquele pai era um bom homem também. Só que aquele pai estava tão envolvido com o seu trabalho, que ele nem se atentou que o filho dele estava passando mal. E às vezes muitos de nós fazemos isso. Tem alguém do nosso lado que está precisando de uma ajuda nossa, de uma palavra, está passando mal do nosso lado, está sentindo alguma coisa do nosso lado, até mesmo dentro da nossa família, como foi o caso aqui. O próprio filho dele estava falando que estava passando mal, mas aquele pai estava tão envolvido com os problemas do trabalho dele que ele ignorou aquilo que o filho estava sentindo e jogou a responsabilidade para a mãe. Vai para sua mãe, né? Nós temos essas omissões que às vezes nós nos arrependemos amargamente, né, por isso. E disse a seu pai, né, no 19. E no versículo 20 ele diz: E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Aquela criança ficou com aquela mãe o dia todo, até o meio-dia, né? E até aquela criança veio a falecer. Aquela mãe nada pôde fazer por aquela criança. E no versículo 21, a sunamita pega, sobe até o quarto do profeta, coloca o menino na cama do profeta. Olha como é que são as coisas, irmão. Ela fez aquele quarto para o profeta descansar, sem saber ela que aquele quarto serviria para a vitória dela, que o milagre dela aconteceria ali naquele lugar. Porque o Senhor, quando ele vai fazer um milagre, ele escolhe um determinado lugar para fazer aquele milagre. Um dia, a hora e o local, é Deus que sabe. E aquela menina, aquela mãe, subiu ela e deitou sobre, lá no capítulo 21, versículo 21. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Então ela entrou no quarto, deitou o menino na cama do profeta e saiu. E chamou seu marido e disse: Manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Ela não falou nada, morrido. Se é uma de nós, já estaria gritando igual uma louca desesperada: meu filho morreu, meu filho morreu. Uma agonia danada, né? Mas aquela mulher não. Aquela mulher não queria fazer escândalos para vizinho. Nós que somos escandalosos, ficamos falando para todo mundo as coisas. Aquela mulher não, ela é uma mulher sábia. Ela sabia que Deus tinha dado aquele filho para ela e que ninguém precisava saber o que aconteceu na vida dela. Porque nós somos assim, nossos problemas nós ficamos explanando para todo mundo. Quando acontece um problema dentro da nossa casa, da nossa vida, nós saímos espalhando para todo mundo fica sabendo da nossa vida. E aí, isso aí é dar carta para o inimigo, porque você está demonstrando ser uma pessoa fraca, uma pessoa que não crê em Deus. Porque aquela pessoa que crê em Deus, ela não fica espalhafatosa, gritando seus problemas aos quatro ventos, não. Ela se reserva ao Senhor, porque é Ele que pode resolver. Quando os médicos da terra não podem resolver, quando uma pessoa não pode resolver, é só o Senhor que pode resolver. Sabemos que naqueles tempos não tinham médicos, hospitais que tem hoje em dia, todos os que nós temos hoje em dia. Então, ela tinha que recorrer a quem? Ao Senhor, né? Ao profeta que entregou a revelação para ela e que falou que ela ia ficar grávida, e ela ficou grávida, teve um filho e agora esse filho morre, né? Vamos lá, continuando aqui. No versículo 22, né, ela chamou o marido, pediu para que manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Quer dizer, eles tinham esse costume, né, de ir somente na lua nova ou no sábado subir até o profeta, né, falar os problemas que eles tinham, que naqueles tempos não era o profeta que resolvia, não era o véu não tinha se rasgado, né, e as pessoas falavam para os profetas. Hoje em dia nós não precisamos disso, mas nós precisamos honrar os profetas sim, porque tem profeta na terra e o Senhor gosta que nós venhamos honrar os profetas, mesmo a gente tendo a liberdade de falar diretamente com o Senhor, ainda precisamos dos profetas sim, e devemos dar honra a quem tem honra. No versículo 24, diz: Então pôs os arreios na jumenta e disse ao seu moço: Guia o animal e anda, e não te detenhas ao caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela então e foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo. Irmãos, o quanto difícil foi a vida dessa mulher, porque assim, por ela ser mulher, se complicava mais as coisas.
porque ela foi de jumento, montada num jumento, não era essas ruas calçadas que é hoje em dia, não era tudo plano, eram subidas e mais subidas, e era tudo na base do jumento. O transporte daquela época, o meio de transporte eram jumentos. Então não tinha carro. E aquela mulher foi, né, naquele sol, que a criança morreu meio-dia, ela saiu, deveria ser 1h pouca da tarde, mais ou menos, né? Aqui não fala, mas a gente deduz que seja, né? Um sol depois do meio-dia, aquele sol escaldante, aquela mulher não se deteve. Porque ela tinha um problema que só Deus tinha que resolver. E não adiantava ela ficar esperando o marido resolver, ou os vizinhos resolverem. Ela que tinha que resolver com o Senhor. Falar com quem resolve. Aí no capítulo, no versículo 25. Partiu ela então e foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita. E agora, pois corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. Geazi foi até ela, veja bem a calma, a serenidade de uma mulher que sabe o que quer e o Deus que ela serve. Porque aquela mulher era uma mulher de Deus com sabedoria e visão espiritual. Aquela mulher sabia que Geazi não podia fazer nada por ela. Ela ia perder o tempo dela. O filho estava morto em casa. Ela ia perder o tempo dela contando a história toda para Geazi, para depois Geazi passar tudo para Eliseu novamente. Ela falou: dá licença que eu quero falar com quem resolve. Então, ela disse: vai bem. Geazi não podia fazer mais nada, porque ele perguntou. Ela disse: vai bem. Ela não deu brecha para Geazi invadir a vida dela e a privacidade dela. E no 27, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixe-a, porque a sua alma está triste de amargura. Aleluia, xeremena manassai. Oh, Jesus, eu fico imaginando a aflição daquela mãe, desesperada, porque o filho dela estava morto em casa. E aquela mulher, ela tinha um propósito de ir até o profeta, e ninguém poderia impedi-la. Aleluia. Porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não revelou. Deus não tinha mostrado para ele, porque Deus ele mostra aquilo para o profeta, aquilo que ele quer que o profeta veja. Mas às vezes você tem que chegar até lá, você tem que ter a atitude de ir até lá. Em algumas vezes ele envia o profeta até você, mas em outros momentos ele envia você até o profeta. Continuando. 28. E disse ela: pediu eu, meu senhor, algum filho? Não disse eu, não me enganes. Aquela mulher, ela estava amargurada, triste. Ela estava angustiada no coração. E ela falou: eu te pedi alguma coisa? Eu te pedi algum filho? Eu estava quieta, imagino ela falando, né? Eu estava quieta lá no meu canto, na minha vida, com meu esposo, na minha casa, cuidando dos meus afazeres. Eu estava bem, estava feliz, e você foi lá e falou que eu ia ter filho, e eu tive um filho, e agora meu filho morre. É para isso? Você veio tirar a minha paz? Eu imagino ela falando isso, né? E no 29, e ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai se encontrares alguém, não o saúdes. Irmãos, tem momentos que você não tem que contar para as pessoas o que está acontecendo na tua vida. Nem tudo a gente deve contar para as pessoas. Tem momentos que a gente tem que fazer as coisas no secreto. É você e Deus. Ou algumas pessoas mais próximas, né? Um profeta, uma pessoa mais de perto que você confia. Mas tem momentos que é só com Deus, amados. Eu tive um processo de câncer. Eu não podia contar com ninguém, porque quando a gente passa por aquele processo de câncer, passa por aquela porta daquele hospital, aquilo ali é a linha, a divisão que você, dali para lá, ninguém pode entrar com você. É só você, né? Outra hora eu vou fazer um vídeo só contando meu testemunho do câncer que eu tive na tireoide, né? Não quero fazer a live muito grande. Mas vamos lá, para a palavra. E ele disse a Geazi: cinge o teu lombo, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúde.
e se alguém saudar, não lhe responda. Vai e põe meu bordão sobre o rosto do menino. Veja bem que o profeta mandou Geazi ir até lá para botar o bordão em cima do menino, sendo que o que é para você fazer, ninguém vai fazer. Não adianta você mandar alguém no seu lugar fazer algo que Deus mandou você fazer. Deus estava provando até mesmo o profeta nessa hora. E o profeta mandou Geazi lá. Só que Deus não queria que Geazi resolvesse. Era para o profeta. Foi para o profeta que Deus deu a revelação. É ele que tinha que resolver, né? Então, no versículo 30. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Aquela mulher falou: eu não aceito que Geazi vá. Eu quero você. Foi você que foi lá tirar o meu sossego, entregou aquela revelação, entregou da parte do Senhor. Eu recebi aquela revelação, alegrei meu coração e agora meu filho está morto. Então você que vai resolver esse problema. Ela não aceitou que outro fosse no lugar do profeta. Então, no versículo 32, no versículo 31, Geazi foi na frente deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. Então voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe a notícia dizendo: o menino não despertou. Geazi foi e não aconteceu o milagre através da vida de Geazi. E no 32 diz: e chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Então entrou ele, olha aqui, vamos repetir o versículo 33. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Subiu ele e a mãe somente, nem o pai foi, não chamou ninguém, só os dois. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. No 34. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. No versículo 35 diz: depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir novamente. Se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então, no versículo 36, então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. Ele a chamou e ela veio, e disse ele: toma o teu filho. E entrou ela, se prostrou a seus pés e se inclinou à terra, tomou o seu filho e saiu. Aleluia. Gente, essa história é maravilhosa. Aquele profeta, né, ficou ali com o menino aquele tempo, fazendo tudo o que o Senhor mandou ele fazer. E aquela criança espirrou 7 vezes e voltou à vida. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê, irmão? O que nós entendemos com essa palavra? Os seus sonhos não podem ser tirados. Aquilo que Deus colocou na sua vida não pode ser tirado de você. Deus havia dado um filho para a sunamita, mas a morte não podia levar aquela criança, porque aquela criança foi dada por Deus. Mas eu digo para você, de fazer o que aquela mulher fez em tempos difíceis, que era difícil para uma mulher naquela época, tomar tal atitude como aquela, de ir sozinha, subir naquelas montanhas de roupa, né, de vestido, subir aquelas montanhas pedregosas, né? Se aquela mulher não tivesse tido aquela atitude, o filho dela poderia ficar, não ia ressuscitar. O filho dela ia morrer mesmo, de verdade. Ele não ia ressuscitar. Por causa de uma atitude minha, uma atitude sua, o seu milagre é ressuscitado. Por causa de uma atitude minha ou atitude sua que nós deixamos de fazer, o nosso milagre se perde e morre. Então, irmãos, tudo que Deus colocar na sua vida, o seu milagre, aquele sonho que você tem de conseguir aquilo que o seu coração deseja, jamais será esquecido pelo Senhor. Você precisa alimentar esse sonho para que Deus possa
te dar esse sonho, fazer com que você realize esse sonho. Você não pode perder o alvo, a esperança naquilo que o Senhor te prometeu. Quando é Deus que te promete, você pode ter certeza que vai acontecer. Mas às vezes precisamos de atitudes como daquela mulher, que mesmo em meio a dificuldades, ela não deixou o filho morrer, ela foi atrás de quem podia resolver. Se ela falasse para outras pessoas, não ia resolver, mas ela confiou no Senhor, no profeta, e ela foi até o profeta que podia resolver. E o milagre dela aconteceu, e ela teve o filho novamente nos braços. Ela poderia ter perdido seu filho, mas ela não permitiu isso acontecer, porque ela lutou, ela foi a quem deveria resolver, a quem podia resolver. Então, amados, que nós ficamos com essa palavra, sabe, no nosso coração, e que nós venhamos observar a força daquela mulher sunamita, cuja Bíblia não relata, pois é irrelevante o nome daquela mulher. O seu nome é relevante, mas as suas atitudes é que são relevantes. Então, eu gosto muito dessa passagem, porque a força dessa mulher sunamita ficou na história da Bíblia, porque ela foi uma mulher determinada. Era uma mulher de Deus, temente a Deus, ela, o esposo dela, né? Tinha tudo, mas lhe faltava algo. E eu pergunto para mim e para você nessa tarde, o que está te faltando nessa tarde? O que está faltando para que a sua alegria seja perfeita e completa? Porque o Senhor, Ele dá uma alegria perfeita e completa. Nós temos tudo pela metade, nós não somos completos. O que nos completa é o Senhor. Nós somos, né, juntamente com o Senhor. E Deus manda perguntar para você nessa tarde, o que te falta? O que te falta? O que Deus pode fazer por você nessa tarde? O que você precisa? Qual é o seu pedido? Faz esse pedido para o Senhor nessa tarde. Faz em pensamento, pensa que Deus vai realizar o teu sonho, o seu desejo. Tá? Nunca perca a fé, nunca perca a esperança, por mais difícil que esteja a situação, por mais a situação que esteja morta. Pode ser que teus sonhos estejam mortos, apagados. Não perca. Lázaro estava morto há 3 dias, já fedia mal, mas o Senhor trouxe a vida a Lázaro. Então, irmãos, não deixa que os obstáculos e as dificuldades da sua vida, os problemas que se levantam contra a sua vida, as dificuldades, a adversidade, venham ser impedimento para que Deus realize os teus sonhos. Porque Deus é o mesmo de ontem e de hoje, Ele realiza sonhos, tá? Fica com essa palavra, não vou me estender muito, para que não venham, né? Esses vídeos estão sendo colocados no YouTube também, se você puder assistir lá, tá? Dá uma forcinha pro canal, que eu fiz um canal, né? Meu esposo até que me ajudou a escolher o nome, o canal se chama Vá com Deus, Vá de Valéria, né? Vá com Deus. E se vocês puderem ir lá no canal para dar uma força lá, assistir o vídeo lá no YouTube, lá o som tá até mais alto um pouquinho do que aqui, né? Aqui tem dado um probleminha do som. Mas vamos que vamos, né? Vamos que vamos, o Senhor falou, mandou e a gente vai fazendo e eu vou aprendendo também junto com vocês, porque à medida que nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos descobrindo coisas, né? E vamos nos maravilhando mais com a palavra de Deus. Eu quero orar com você nessa tarde, né? Por você que está com um problema difícil, por você que está sofrendo algum tipo de afronta, algum ataque do inimigo, né? Que você não está dormindo direito, preocupado com tantos problemas, essa pandemia, né? Esses estresses da vida. Eu quero orar por você. Pai querido e santo, neste momento eu elevo a minha voz ao trono da tua graça, Pai querido, para te pedir perdão pelos meus pecados, erros e falha. Quero te agradecer pela vida de cada pessoa que está assistindo essa live, Senhor. Quero te pedir que o Senhor entre em cada casa, Senhor, em cada lar, em cada familiar, em cada filho, em cada marido, em cada neto, Pai, em cada família, Senhor, representada por essa pessoa que está assistindo. Pai, eu quero que tu entre lá, Senhor, eu quero te pedir que tu entre na dispensa, Senhor. Seja, Pai, causa judicial, seja, Pai, causa de enfermidade, Senhor, eu não sei qual é a morte que se assola, Senhor, na vida dessa pessoa, qual é o grau de dificuldade, Senhor, que essa pessoa está passando, Pai. Ó, Senhor, eu sei que, Pai, o mesmo Deus que curou o filho da sunamita, Pai,
está aqui nesse lugar. O mesmo Deus que curou o meu câncer está nesse lugar. Pai, eu quero entregar cada vida, Senhor, seja financeira, espiritual, Senhor, ou familiar, Senhor. Eu não sei o que essas pessoas estão passando e precisando, Pai. Mas eu quero te pedir, Pai, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que o Senhor entre com providência na vida de cada pessoa e venha suprir cada um, Senhor, de acordo com a sua necessidade, perdoando, Senhor, nossos pecados, nos livrando, Senhor, não deixando, Pai, que o inimigo venha matar nossos filhos, que o inimigo venha tirar, Senhor, a vida dos nossos entes queridos. Pai querido, proteja cada um, blinda cada um de nós, Senhor, com a tua presença, com o teu sangue, meu Senhor da glória. Coloca, Senhor, o sangue nos umbrais das nossas portas e janela. Refrigera nossa alma, livra o nosso coração da angústia, nos dê uma noite de sono abençoada. Não deixe que as perturbações noturnas venham nos atingir. Pai, que 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não venhamos ser atingidos, e nem os nossos filhos, netos, parentes, Pai. Venha guardar cada um, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Tenha uma tarde abençoada, debaixo da graça do Senhor. A paz.